Oi, gente, bom dia. Meu nome é Jorge Marçal, sou doutorando em Educação aqui pela UFRJ e sou também secretário-geral da Associação de Pós-Graduandas e Pós-Graduandos da UFRJ. A gente está participando aqui do Festival do Conhecimento, que é um evento de extensão organizado pela Pró-Reitoria de Extensão da nossa universidade, pela PR5, que tem uma programação completa. O site vai estar daqui a pouco disponível aqui para vocês em tela. E nós, da Associação de Pós-Graduandas e Pós-Graduandos, vamos participar, além de hoje, de outras mesas ao longo da semana. Então, convido vocês a dar uma olhada, enfim, nas nossas redes sociais, procurar a gente aqui pelo Instagram. A gente vai colocar aqui embaixo para vocês também daqui a pouco as nossas redes. E hoje, enfim, a gente vai discutir um tema que é bastante importante para a nossa gestão. Nós nos elegemos com essa pauta como uma das pautas centrais para a gestão da PG-UFRJ, que é a saúde mental na pós-graduação, né? A gente, desde a campanha, a gente levanta a bandeira de que é necessário tratar esse tema como um tema central para a universidade, de que é necessário ter um programa estruturado, né, dedicado para a saúde mental, para o apoio aos estudantes de pós-graduação da UFRJ. E também, enfim, a gente, ao longo do nosso trabalho, né, a gente tem recebido uma série de denúncias, enfim, de assédio, de problemas, né, que a gente sabe que afetam a nossa permanência na pós-graduação e que também estão relacionadas a essa questão da saúde mental. Hoje, para poder conversar aqui com a gente tem a Flávia Calé, que é presidenta da nossa Associação Nacional de Pós-Graduandas e Pós-Graduandos. A gente também tem acho que agora está aparecendo, né? Foi. Então, a Flávia Calé, nossa presidenta da NPG. A gente também tem Luana Bulcão, que é a nossa secretária também da nossa Associação de Pós-Graduandos e Pós-Graduandas. A gente também tem Natália Kimura, que é da Divisão de Saúde do Estudante, da Design. E, para poder fechar, a gente tem Priscila Blasques, que é também integrante da nossa gestão da Associação de Pós-Graduandas e Pós-Graduandos. Então, a gente vai começar com a Flávia Calé. Flávia, você tem 15 minutos, só introduzindo um pouco, gente, para vocês da história da Flávia Calé. Ela é historiadora aqui pela UFRJ, né? Ela veio aqui da nossa casa, mestrando em História Econômica pela USP e como eu já anunciei para vocês, presidenta da nossa Associação Nacional de Pós-Graduandas e Pós-Graduandos. Seja bem-vinda, Flávia. Obrigada, Jorge. Quero agradecer vocês pelo convite para participar aqui dessa atividade da APG, da UFRJ, junto à universidade. Então, também saudar minhas companheiras de mesa, a Priscila, a Natália, a Luana, e dizer que esse é um tema muito importante, né, para a gente trazer ao debate. Primeiro, porque é um desafio para o Movimento Nacional de Pós-Graduandos conseguir buscar uma organização mínima diante do cenário de pandemia, né? Todas nós fomos pegos de surpresa, né, nesse contexto da pandemia, todas nós... Peraí, minha filha está ali... Vou chamar aqui ela. E todos nós fomos pegos de surpresa, e a necessidade da gente se organizar e organizar nossas demandas de acordo com as novas necessidades da pós-graduação, né? Então, quando a gente pensa sobre o debate da saúde mental na pós-graduação, a gente primeiro precisa compreender esse tema como um tema muito importante para os tempos atuais, porque ele se apresenta como uma questão estrutural, né? As mudanças que ocorrem no mundo, as mudanças tecnológicas, muita gente está produzindo e pensando, e a gente rapidamente vai ver esse novo mundo que vai surgir do pós-pandemia, né?
É um mundo com mais desigualdade, é um mundo com mais concentração de renda. Se a gente olha o pequeno comércio à nossa volta, vários pequenos comércios fechando, mais as grandes corporações crescendo, é só você ver a Havan aí fazendo publicidade sobre mais uma nova loja da Havan no Brasil. Então, as grandes corporações vão absorvendo esse pequeno comércio. Você tem uma reestruturação geral produtiva no Brasil e no mundo, né? Novas demandas vão surgir, muitos empregos vão se encerrar e um novo tipo de sociabilidade também vai surgir daí, né? O home office, o trabalho em casa, ele me parece que vai ser uma questão mais forte nesse próximo período, né? Eu não acredito que as universidades privadas que fizeram uma redução no quadro de professores, que fizeram uma redução geral de custos, que mantiveram o valor e às vezes até aumentaram o valor das matrículas e das mensalidades, duvido que eles vão querer voltar ao patamar anterior, né? Então, a pressão, inclusive na educação, ela vai ser muito grande sobre a disputa desse novo momento, né? E, então, ele é um cenário estrutural. Ele é um cenário estrutural, os desafios que nos colocou a pandemia. E a saúde mental, então, ela é fruto desse tempo, né, da baixa sociabilidade, da sociabilidade em novos termos, da sociabilidade a partir da tela, de uma sociedade em rápida transformação, e esses fatores eles são agravados na pós-graduação também por fatores estruturais no Brasil. A gente vive sob um governo que tem o signo do fascismo, um governo marcado por esse movimento que não ascendeu só no Brasil, mas no mundo inteiro, né, de ascensão da extrema-direita, e que tem colocado também novos valores, ou que tem disputado novos valores, que tem, a partir do negacionismo, inclusive, né, colocado setores da sociedade também como alvo, como inimigos, né? Alunos, professores viraram inimigos, um tipo de vida fora da heteronormatividade virou um inimigo. Então, as mulheres, né, a misoginia, ela ganhou muito mais força, não que ela não existisse, mas ela ganhou muito mais força. Então, tudo isso também vai colocando novos elementos, novos ingredientes na nossa estrutura. E é um projeto antinacional, um projeto que abriu mão de ter um projeto nacional para o Brasil e, por isso, ataca a ciência e as universidades. O ataque à ciência no país, ele é um ataque fundamentalmente às estruturas que possibilitam um projeto nacional para o Brasil. Também nesse mundo do século XXI, onde a guerra tecnológica e a corrida tecnológica viraram a grande disputa geopolítica no mundo, né? Então, quando a gente vê a corrida pela vacina como uma nova corrida espacial do que foi o pós-guerra, a vacina russa, chamando de Sputnik, ela faz parte justamente dessa disputa em torno da tecnologia, em torno da autonomia tecnológica das nações. Então, o bolsonarismo, ele ataca a ciência, ataca a universidade pública, porque são esses pilares desse projeto, e esse é um projeto fundamentalmente antinacional. Então, essa estruturação, essa baixa valorização da ciência e essa desvalorização da carreira científica, pesquisadores sendo perseguidos pelas suas produções, e não é só gênero, né, pessoal? Não é só quem estuda gênero que está sendo atacada, não é só as humanidades que estão sendo atacadas, né? Embora estejam sendo muito atacadas, mas a turma que pesquisa desmatamento, a turma que está pesquisando a questão ambiental no Brasil, todo mundo virou alvo, né? A gente tem mais de 20 universidades sobre intervenção, o INPE foi a primeira, né, o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, que é quem monitora essa questão do desmatamento no Brasil, foi a primeira instituição a sofrer intervenção. Então, essa guerra aos pesquisadores no Brasil, essa desvalorização da carreira científica e todo esse contexto antidemocrático que cada vez aumenta, inclusive, esse tom antidemocrático, ele faz parte, então, dessa condição estrutural que nos assola na pós-graduação. Pós-graduação hoje tem menos bolsas,
tem menos perspectiva. Esse cenário de crise econômica também, que a pandemia aprofundou, mas que o projeto do Bolsonaro ele já tinha colocado, ele tira as perspectivas de geração desse emprego de alta qualidade que um país com autonomia tecnológica pode gerar, ou seja, tira a possibilidade de empregabilidade desses jovens mestres e doutores, né? Então, é aqui que eu queria chegar. Essa questão estrutural que ocorre no Brasil nos coloca uma ausência de perspectiva. Então, a gente não pode discutir saúde mental fora desse contexto, porque senão a gente vai achar que é um problema individual, gente, e não é, né? Então, e aí todo o cenário acaba se agravando. Então, a Natália, que disse que é mãe também de uma criança de 1 ano, né? Eu tenho um bebê aqui de 2 anos. Quantas vezes eu não me... Uma de 2 anos e um de 4 meses. Quem olha meu currículo e vê o tempo que eu levei para concluir o meu mestrado, para desenvolver o meu trabalho no meio da pandemia, vai, se não percebe que eu tenho 2 filhos, não vai entender o que aconteceu. Se não entender também que tinha um Bolsonaro, né, gente? Porque a cada coisa que o Bolsonaro faz, a cada corte de bolsa é uma guerra, uma luta, imobilização e também dificulta a gente trabalhar, né, em paz. Mas quantas vezes eu não me vi na condição de, cara, eu não sou capaz? Isso não é para mim. O que eu estou fazendo aqui, gente? O que eu me aventurei em fazer isso? Isso não é para mim. E quantas vezes nós, por esse conjunto de dificuldades, não somos colocados e colocadas também nessa condição de que isso não é para mim? E não é verdade, né? Porque, na verdade, são as condições estruturais que vão colocando essas barreiras, em especial para as mulheres, e vai afetando a nossa saúde mental, como se o problema da nossa condição de pesquisa e de trabalho, o reconhecimento, inclusive, como um trabalho fundamental, a pesquisa, os jovens pesquisadores, mestres e doutores, gente, a Constituição ela é muito clara. A Constituição Federal, ela diz que a ciência é uma questão fundamental, a autonomia tecnológica nacional é um objetivo e produzir profissionais que alcancem esse objetivo é dever do Estado. Então, é dever do Estado. O Estado deveria financiar todos os jovens que querem seguir a carreira científica. Os doutores, absolutamente todos. Os mestres, você poderia até discutir, né? Porque tem gente que entra no mestrado para passar no concurso, para progredir na carreira. Isso aqui não vai seguir na carreira científica. Mas quem vai seguir na carreira científica precisa ter um plano de carreira, precisa ter sua carreira valorizada. Então, isso aqui se constitui um desafio para o Brasil, e isso hoje oprime a nossa condição. Hoje esse é um fardo. A pesquisa acadêmica, aqueles que decidem ter o sonho de ser pesquisadores cientistas, carregam um fardo, gente. É um fardo. Pesquisar sem bolsa, sem saber se vai ter bolsa. Os pesquisadores do INPE, que lançaram o primeiro satélite brasileiro, recentemente, vocês acompanharam? 1 mês antes do satélite ser lançado, estavam sem salário, porque teve corte de bolsa no CNPq. Entende? Como que você consegue viver nessa insegurança? Então, esse aqui é o cenário estrutural que eu queria traçar. Então, tem essa dimensão das mudanças tecnológicas no mundo, da sociabilidade das redes sociais, dessas transformações que nos colocam novos desafios, dessa condição econômica e estrutural também, que o Brasil perde quando perde sua capacidade de autonomia tecnológica, e o problema da desvalorização da carreira científica e do abandono da carreira científica que hoje a gente tem. Hoje os jovens pesquisadores ou estão desistindo da carreira científica, ou estão saindo do Brasil, ou estão no subemprego para conseguir financiar a sua própria formação, né? Então, isso aqui não são condições ideais para a pesquisa. E se sobrepõe a isso a nossa forma da pós-graduação, né, pessoal? Essa forma que exige uma produção a partir da publicação não é razoável. Não é razoável. Porque não é a publicação que vai definir a qualidade do que a gente produz. Até porque as ciências biológicas ela tem um padrão de publicação, que publica um monte de gente no mesmo artigo, né? Uma pesquisa que está sendo feita permanentemente, ela tem uma
uma linearidade. Então, você tem até revezamento de pesquisadores, mas você tem uma pesquisa em curso. Nas humanidades não é isso, gente. Né? O nosso tempo de reflexão, a nossa produção ela é completamente diferente, ela é em outro tempo. Então, a tentativa de padronizar uma avaliação a partir de determinadas áreas de conhecimento, especialmente das áreas duras, ela também não favorece a gente, né? Não favorece um tipo de pós-graduação que valorize a qualidade. E, então, tem também uma questão da pós-graduação que coloca uma pressão sobre nós e a pandemia. Né? A pandemia colocou outros desafios, né? A questão dos prazos, né? A pandemia, o problema do currículo em 2020 e 2021 não é um problema do Brasil, gente, é um problema no mundo. Todo mundo. Existem pesquisas, o Parenting Science fez uma pesquisa muito interessante sobre que tem como resultado o seguinte: gênero, raça acaba agravando essa situação e a parentalidade, mas existe um cenário geral de redução de produtividade na academia, em função desse contexto da pandemia. Então, a nossa luta por aumento de prazos, a USP, que é a minha universidade, foi o primeiro lugar que a gente conseguiu conquistar. Primeiro, 1 ano de prorrogação de prazo universal, depois passou para 2 anos de prorrogação de prazo universal para pós-graduandos. Isso virou um espelho para todas as universidades do país e a gente passou a ter novas conquistas também em outras universidades. Prorrogação de bolsa, a gente já não conseguiu ter tanto sucesso, embora a CAPES e o CNPq tenha prorrogado, a CAPES 6 meses, CNPq 2 meses, embora a gente tenha conseguido essa prorrogação, o teto orçamentário foi um empecilho, né, para a nossa luta pela ampliação maior do prazo das bolsas, mas a gente conseguiu assegurar os prazos. Mais de 2/3 dos pós-graduandos fazem pós-graduação sem bolsa, né? Então, muita gente foi beneficiada dessa prorrogação de prazos que as universidades começaram a flexibilizar. E, então, foram questões que a gente enfrentou nesse contexto da pandemia, mas nesse debate sobre a saúde mental, eu acho que a gente tem alguns desafios. Se a gente olha a estatística, são 32% dos jovens doutorandos já tiveram pensamentos suicidas e tem a saúde mental afetada, algum grau de depressão, enfim. Então, 32% dos jovens doutores. Isso aqui é muito alto. É muito mais alto do que a proporção da própria população brasileira, né? E a gente tem acompanhado o aumento de suicídios nas universidades, em laboratórios, no ambiente universitário. Isso aqui é muito grave. Isso aqui é muito difícil, de difícil solução, porque ela não é uma medida. Ninguém que chega ao suicídio, ou alguém que fica na condição de depressão, ela não chega nessa condição apenas por um fator. É um conjunto de fatores, né? Por isso que aqui eu tentei trazer mais amplamente a situação estrutural até a gente chegar no cotidiano, porque são muitos fatores, são múltiplos fatores, né? Essa questão da relação orientador-orientando, né? Que é uma situação difícil, nem sempre é uma relação sadia, nem sempre é uma relação... não precisa ser de afetividade, mas ela tem que ser de respeito, né? Então, nem sempre ela é. Até porque a carreira científica ela não é regulamentada. Ok, vou concluir então. A carreira científica ela não é regulamentada, então essa relação do bolsista ela não tem uma forma. Ela depende de cada orientador. Então a gente não tem um padrão, não tem, porque não existe uma carreira científica consolidada no Brasil, né? Então essa relação ela pode afetar essas questões, o próprio desempenho acadêmico e a saúde mental. Essa sensação que eu já falei sobre essa pressão sobre pós-graduando e pós-graduanda pela situação da avaliação institucional, a gente tem feito mudanças importantes, não vai dar tempo de eu falar sobre isso, no sistema de avaliação, que vão diminuir, eu acho,
esse cenário, mas ele ainda está colocado. E a gente precisa, então, para as soluções, que a universidade tenha um órgão sistêmico. Não é só uma ouvidoria para ajudar na relação orientador-orientando, para receber denúncias de casos de abuso sexual, abuso moral, que a gente pode, por exemplo, coletar pelas ouvidorias, né? A gente precisa ter um trabalho que discuta a cultura de paz na sociedade, na universidade, que promova uma sociabilidade de acolhimento, apoio para essa reparação de casos na universidade, espaços e palestras para uma escuta empática, onde todo mundo se sinta parte, consiga se sentir acolhido, política para as mães e as jovens mulheres nas universidades, né? Porque essas na pirâmide, né, que a gente, nessa pesquisa do Parenting Science, são as mães que mais têm sofrido, gente, são as mulheres mães negras. As mulheres negras, as mulheres mães, são as que mais têm sofrido nesse contexto na universidade, né? Então, na USP, a gente conseguiu um edital específico para mães, o Pai Mães, que é o Programa de Apoio ao Ensino, né, para a Introdução à Docência, que é um programa que já existia, o programa PAI, e a gente conseguiu construir um edital Pai-Mãe, que ofereceu 100 bolsas na USP, com carga horária distinta, né, com professores que sabem que vão acolher mães, então vão ter no estágio de docência uma relação diferente. Então, todas essas questões, elas precisam ser pensadas, né? Nenhum órgão é capaz, precisa ser pensado na dimensão da assistência estudantil, precisa ter um auxílio efetivo psicológico e psiquiátrico para casos de crises, né? Então, às vezes, o estudante, o pós-graduando, a pós-graduando, dá sinais para os seus colegas, esses colegas precisam ter a quem recorrer. Olha, temos um sinal aqui de suicídio, temos um sinal de depressão. Então, a universidade ela precisa ter um acolhimento para essa pós-graduanda, para esse pós-graduando. Então, essa saída ela é sistêmica, ela não tem ainda uma elaboração, é uma elaboração que a gente tem que fazer em cada universidade. Nós temos feito isso com a USP, porque é onde a gente tem um trânsito mais direto, mas é importante que a PGU-FRJ tente pensar junto com a universidade essa nova estrutura para receber esses novos desafios, gente. Isso tudo são desafios da atualidade e que vão necessitar de nós novas formulações. Então, aqui eu pincelei algumas questões para o debate, estou aqui à disposição. Eu vou conectar no celular também, então talvez eu fique com 2 telinhas para eu poder conseguir acompanhar junto com os bebês e na hora de falar eu volto para cá. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, Flávia. Flávia, nossa presidenta da NPG, dando aí um panorama nacional, né, colocando que a questão da saúde mental não é uma questão individual, vale a gente ressaltar, é uma questão sistêmica, né? Então, nada mais justo do que a gente buscar saídas sistêmicas também para, enfim, essa questão e para outras questões que estão nos infligindo quanto pós-graduandas e pós-graduandos, né? Bom, eu vou, então, passar a palavra para a Luana Bulcão. Antes de passar a palavra para ela, gente, lembrar vocês que vocês podem fazer comentários aqui pelo chat, tanto a galera que está acompanhando pelo Facebook, quanto a galera que está acompanhando pelo YouTube. Vocês podem fazer os comentários, a gente vai estar vendo por aqui. E aí, depois, a gente passa, né, esses comentários e perguntas para o tempo do debate, ao final do nosso painel. Então, vou passar a palavra para a Luana Bulcão, que é doutoranda no Programa de Comunicação e Cultura do PPG-Com, é mestre também por esse mesmo programa e é diretora também da nossa gestão Mãos à Obra da APG, e é representante discente no seu programa e, além disso, também representante discente no Conselho de Ensino para Graduados. A Luana vai dar um panorama para a gente aqui de como é que a gente tem recebido, né, essas questões e tocado também essas questões enquanto gestão na UFRJ. Então, Luana.
Oi, gente, bom dia, né? Obrigado por todos que estão assistindo a gente, né, nessa segunda-feira, pela manhã, assim, bem na hora da fome, do almoço, mas estamos aqui para debater um assunto que é muito importante e fundamental, né? Como o Jorge falou, eu faço parte do CEPEG, né, que é o Conselho de Ensinos para Graduados, que é a instância da universidade que ela vai tratar das questões da pós-graduação, né? E, além disso, eu sou integrante da Câmara de Corpo Discente, né, que recebe os processos encaminhados em relação a questões discentes mesmo, né, da pós-graduação. Eu queria pontuar aqui o que a PG, né, já vem fazendo em relação, desde que a nossa gestão Mãos à Obra assumiu, em relação à saúde mental, permanência e apoio, né, de pós-graduandos. Então, a gente tem o Fórum de RDs, que é um canal que junta os representantes discentes de vários cursos, né? E é um espaço que a gente fomenta discussões, a gente cria resoluções, e desse Fórum de RDs a gente conseguiu aprovar, né? Foi tirada, a gente conseguiu aprovar a resolução número 13 de 2020, que é uma resolução que ela regulamenta a função do RD dentro da universidade. Então, ela garante a existência, né, da representação discente nos espaços, nos conselhos deliberativos, e, ao mesmo tempo, protege a representação discente contra, enfim, assédios morais, contra o que pode vir junto com a ocupação desse cargo, né? A gente tem um canal de denúncias também, né, da PG, onde a gente recolhe essas denúncias e tal. A gente também tem um GT de parentalidade, que a gente faz parte, que está justamente alinhado com isso que a Flávia estava falando, de pensar políticas para mães e cuidadores nesse período de pandemia, né? E a gente tem feito um apoio institucional e político em casos de abuso e assédio que, infelizmente, nos últimos meses a gente tem recebido uma quantidade expressiva, né, desses casos. Casos de assédio moral ou de excessos causados pelos programas de pós-graduação. Alguns deles chegam pela própria Câmara de Corpo Discente do CEPEG, outros vêm pelas redes sociais, pelos e-mails, ou são encaminhados para nós pelos representantes discentes, né, através dessa capilaridade que a gente conseguiu formar com o Fórum de RDs. Muitas vezes o pós-graduando que está nessa situação, ele não sabe que instâncias ele pode recorrer, ele não entende quais são os seus direitos, ele não sabe quais legislações dentro da UFRJ existem para assegurá-los. Então, ele fica numa situação de extrema vulnerabilidade e insegurança, né? O que, num contexto político desse, só piora, né, o quadro, a questão da saúde mental. Os casos mais recorrentes que a gente recebe são relacionados à distribuição de bolsas. Isso porque não existe uma normativa dentro da UFRJ que define como essa distribuição ela pode ser feita. Cada programa, a partir da sua autonomia, ele define os próprios critérios que vão ser aplicados. E muitas vezes, em vários programas, esses critérios são nebulosos, eles não ficam claros, ou eles são baseados exclusivamente na meritocracia. E a gente sabe que a UFRJ é uma universidade enorme, múltipla, com diferentes caras, pessoas, e que vêm de origens completamente múltiplas e que precisam da bolsa para sobreviver, para permanecer, né, na universidade. Outros casos que a gente tem recebido também, muitos também, são em relação ao não cumprimento da resolução número 03 de 2020. Gente, essa sopa de numerozinhos que eu estou falando, tudo isso tem no site da PR2, para vocês acharem, vocês entrarem lá, resoluções do CEPEG, você consegue buscar por ano, tá? Então, eu estou falando porque eu acho que é importante também ter acesso a essas informações, né? Então, a resolução, a gente tem recebido várias denúncias, né, de não cumprimento dessa resolução 03 de 2020, que essa resolução ela foi feita durante o período pandêmico, né? Ela estabelece um período de excepcionalidade dentro da pós-graduação, em que todos os prazos de defesa estão congelados, né? Ou seja, desde 14 de março de 2020, a UFRJ congelou a contagem de prazos para a defesa de mestrado e doutorado. Mas mesmo com esses prazos suspensos,
ainda existem programas que se recusam a conceder o adiamento das defesas ou persistem ameaçando os pós-graduandos com o desligamento do programa, mesmo os prazos sendo congelados. Né? Então, a gente tem uma situação de política que foi colocada muito bem pela Flávia, de extrema insegurança, né? Em relação ao futuro, em relação à bolsa, em relação ao próprio país, né? A própria saúde da gente. E a gente soma tudo isso, a pressão que o pós-graduando recebe dentro dos próprios programas, ela é enorme. Né? Ela é uma pressão para defender dentro do prazo, mesmo que exista essa resolução, né, que eu acabei de falar, é uma pressão para que mantenha a nota do programa, ou se o programa tem uma nota mais baixa, para que ele consiga aumentar essa nota. Tudo isso justificado pela quantidade de bolsas. E aí a gente tem um caso de um pós-graduando que está numa situação de extrema fragilidade, no meio de uma pandemia, isolado em casa, sem poder fazer pesquisa. Muita gente, né, de quem faz pesquisa de campo, pessoal que está trabalhando no laboratório, quem trabalha no laboratório está exposto o tempo todo. E mesmo assim, a gente tem uma pressão por parte das coordenações para que a defesa seja feita no prazo, para que não ultrapasse, etc. O problema disso tudo é que as coordenações, elas têm condições de reivindicar junto à CAPES, de fazer disso uma luta, né, que seja retirado da avaliação quadrienal esse tempo de titulação, né, que esse tempo de titulação não seja contado. E também, ao mesmo tempo, é responsabilidade dos programas garantir a nota e, consequente, o número de bolsas. O problema, o que acontece é que os programas, eles repassam toda essa responsabilidade para o pós-graduando. Então, gera uma situação de insegurança, de pressão, de se sentir inadequado mesmo, como a Flávia colocou, de sentir que ali não é o lugar, de que a pressão pela produtividade é tão grande que você sente que você não é capaz, né? Que você não vai conseguir produzir, que você não está ao nível da produção que o seu programa exige. Enfim, isso gera uma situação muito complicada, né, para a saúde mental. E, além disso, né, a gente tem a questão de que o pós-graduando, ele está meio ali num limbo entre o trabalhador e o aluno, né? Então, a gente não é nem considerado estudante dentro da universidade, a gente não recebe a verba que vem para auxílio estudantil, ela não é destinada à pós-graduação, ela é destinada apenas para a graduação. A gente não tem direito a passo livre, enfim, a gente tem uma série de questões ali que a gente não se enquadra nessa categoria de estudante, e a gente também não é trabalhador, porque a gente não tem direito a auxílio-desemprego, a gente não tem férias remuneradas, a gente não tem contribuição para o INSS. Então, a realidade do pós-graduando, eu tenho costumado falar que, na verdade, nós somos trabalhadores precarizados, nós somos trabalhadores que investimos o nosso tempo e estamos ali na linha de frente, né, da ciência, da educação, da produção de conhecimento. A gente dedica 6, às vezes, falando minimamente, 6 anos da nossa vida, né, com mais a graduação, são mais de 10 anos da nossa vida para a educação, para a produção de conhecimento, e a gente não é remunerado, primeiro, adequadamente por isso, né? A gente tem as bolsas que não são reajustadas há anos. Se você for conferir, mesmo que taxassem a gente, colocassem a gente no INSS e taxassem, a gente não iria receber desconto, porque o valor da nossa bolsa é tão pequeno que não tem desconto. Então, assim, a gente vive uma realidade de extrema precarização do trabalho, e a gente não é reconhecido enquanto trabalhador da educação. A gente passa aí e dedica vários anos da nossa vida para a produção de conhecimento, para a universidade, para pesquisa, e no final a gente não vai contar esse tempo na aposentadoria. Então, assim, a gente não sabe quando é que a gente vai se aposentar. E aí a gente soma isso, um cenário em que a gente não tem perspectiva de terminar o doutorado e ter algum emprego, porque não estão abrindo, não existem concursos pré-efetivos, não existe previsão de melhora, e os concursos para substitutos que abrem, eles são destinados basicamente para... A gente acaba perdendo na prova de titulação, né? Porque a gente, como não concluiu o doutorado ainda, na hora da prova de títulos a gente perde. Então, assim,
é todo um cenário que não é só institucional da UFRJ, mas que é também da UFRJ. É um cenário nacional que pressiona, que corte da educação, corte da bolsa. É um cenário histórico de colocar o pós-graduando nesse lugar precarizado. E é uma luta, assim, tudo isso contribui para que a gente tenha queda na produtividade, que a gente tenha problemas de saúde mental, que a gente enfrente grandes números de depressão, de ansiedade, de distúrbios psicológicos que precisam, pânico, uma série de coisas que acontecem por conta dessa pressão que a gente sofre. E então é isso, eu vou encerrar, e aí no debate eu acho que mais coisas vão aparecer também. E é isso, eu vou passar a palavra para o Jorge novamente. Obrigada, gente. Obrigado, Luana. É sempre bom, né, a gente ter esses espaços públicos, né, para a gente poder mostrar também tudo que tem passado pela gente, né? Às vezes essas questões que chegam, né, para os conselhos superiores, parece que elas não ganham tanta visibilidade assim na universidade, né? Então esse relato que a Luana traz, né, dos casos que a gente recebe no CEPEG, e ao mesmo tempo, né, relacionar isso a esse contexto geral da pós-graduação é bastante importante para a gente poder fazer as considerações, não só a nível nacional, como a Flávia já falou, né, mas também a nível local, né? A gente precisa debater mais isso enquanto o FRJ. Bom, gente, só relembrando, vocês podem colocar aqui os comentários de vocês ou perguntas, enfim, no chat do Facebook ou no chat do YouTube. Parece que o YouTube estava dando algum problema técnico, né? Mas, enfim, vocês podem passar para o Facebook, que também a gente consegue ver os comentários por aqui tranquilamente. Vou passar a palavra, então, para a Natália Kimura, que é psicóloga, mestre em saúde mental pelo Programa de Psiquiatria e Saúde Mental do IPUB, aqui da UFRJ, né, doutoranda também por esse mesmo programa, e atual diretora da Divisão de Saúde do Estudante, a DISAI, que nos inclui, né, enquanto pós-graduandas e pós-graduandos dentro desse cenário da UFRJ. A Natália vai dar aí um panorama, né, de como é que essa discussão tem sido travada institucionalmente dentro dos órgãos da universidade. Então, Natália, é com você. Obrigada, Jorge. Bom, a gente já passou de meio-dia, então vou dar boa tarde para todos e todas que estão aí acompanhando. Boa tarde também para os colegas que estão aqui. Eu vou só aguardar um pouquinho a apresentação entrar para vocês conseguirem acompanhar. Vou falar sobre a DISAI, que é a Divisão de Saúde do Estudante. Pronto. Obrigada, Daniel. Você pode, então, passar esse primeiro slide. Bom, a DISAI, né, que é a Divisão de Saúde do Estudante, ela faz parte da Pró-Reitoria de Políticas Estudantis, a PR7. A PR7 ela também tem outras divisões, então a gente tem a DAI, que é a Divisão de Apoio ao Estudante, a DIREST, que é a divisão que cuida, né, da residência estudantil, a DECULT, que é a Divisão de Esporte, Cultura e Lazer, a DIPED, que é a Divisão de Integração Pedagógica, a AIA é a Assessoria de Inclusão e Acessibilidade, e a PR7 também tem um núcleo no campus de Macaé, né? Não está estruturado nesse formato de divisão, mas o núcleo também tem, por exemplo, a parte de saúde em Macaé. Pode passar. A Pró-Reitoria de Políticas Estudantis, ela surge em 2018. A assistência estudantil anteriormente, né, antes de se estruturar em Pró-Reitoria, acontecia através da Supereste, né, que era uma superintendência, que surgiu em 2011, e antes da Supereste, a DAI, né, que é a Divisão de Apoio ao Estudante, ela também fazia, né, esse acompanhamento da assistência estudantil. E aí, com
a implementação da pró-reitoria, a gente, então, tem a inclusão da pós-graduação dentro da assistência estudantil, né? Então, a gente tem um novo status para assistência estudantil dentro da UFRJ. E aí, então, a gente tem 10 programas, né, com saúde, com a parte de alimentação, transporte, moradia e apoio pedagógico aí dentro da Pró-Reitoria de Políticas Estudantis. Pode passar. E aí, então, a divisão de saúde do estudante, ela é responsável por planejar, acompanhar, gerenciar e promover ações em saúde do estudante. E a gente tem 2 frentes de trabalho, a assistência em saúde e a promoção e prevenção em saúde. A nossa equipe, né, a gente tem psicólogos, né, eu sou psicóloga, né, e estou atualmente na direção, a gente tem mais 2 psicólogas, a Celina e a Mônica, 2 assistentes sociais, que é a Andresa e a Juliana, a Mariana é a técnica em atenção psicossocial e o Ricardo é o nosso técnico administrativo. Eu sempre falo, né, que a gente não tem médico nem enfermeiro na equipe, e aí isso, então, vai dizer, né, das possibilidades, né, de encaminhamento das demandas que chegam para a gente, né, dos estudantes, e a DISAI também, ela não é uma unidade médica, né, quando a gente estava lá trabalhando presencialmente, né, às vezes chegava muito o estudante com essa demanda, né, tô com dor de cabeça, ou tô com algum tipo, né, de enjoo, ou algo nesse sentido, e acabava chegando lá na DISAI, né, e a gente já explicava que a gente não é uma unidade médica, então a gente não tem como responder a esse tipo de demanda, né. Pode passar. E na DISAI a gente trabalha, né, com um conceito de saúde ampliado, que é, então, pensar a integralidade do cuidado, né, então pensar que saúde não é só a ausência de doença, né, tem outros fatores que vão aí, né, conversar e vão atravessar, né, a saúde, e aí a gente, então, tem essas 2 frentes de trabalho justamente para poder ampliar, né, a nossa possibilidade de atuação. Falando sobre a assistência à saúde, né, que, a grosso modo, seriam os atendimentos, né, as consultas. A gente tem um grupo de recepção que, né, acontece presencialmente, atualmente não está acontecendo por conta da pandemia, mas ele acontece presencialmente, e a gente divulga, né, nos canais da PR7 a data e o horário que esse grupo acontece, e o grupo ele serve para poder, então, receber as demandas tanto de saúde mais clínica, né, saúde mais física, ortopedia, clínica médica, ginecologia, quanto saúde mental, né, então, caminhando para psiquiatria, para psicologia também chega nesse grupo, né? E aí, no grupo, então, a equipe, ela ouve, né, as demandas e faz os encaminhamentos possíveis, né, de acordo aí com o que a gente tem de estruturação dentro da UFRJ, né? Então, algumas coisas a gente não consegue fazer encaminhamento, por exemplo, consulta com oftalmologia, porque esse tipo de atendimento, ele é um atendimento da atenção primária, né, seguindo a estruturação do SUS, né, e o hospital universitário, por exemplo, é um hospital de alta complexidade, né, que recebe encaminhamentos que são mais específicos, que tem um nível de especialismo maior. Então, tudo isso a gente repassa para o estudante nesse momento, né, do grupo de recepção, e vai, então, fazendo os encaminhamentos possíveis, direcionando, né, os estudantes. Então, a gente tem parceria com o ESFA, com o Hospital Universitário, com o Instituto de Ginecologia, com o IPUB, que é o Instituto de Psiquiatria, e com a Maternidade Escola. Como eu disse, nesse momento a gente não está conseguindo fazer o grupo presencialmente, né? E também os nossos parceiros, né, eles estão com algumas restrições
por conta da pandemia, né? Por conta dessa situação grave que a gente ainda tem de infecção aqui no Rio de Janeiro. Então, quando tem algum tipo de demanda, a gente geralmente chega por e-mail e a gente faz essas orientações para os estudantes do que está sendo possível fazer de encaminhamento nesse momento. E a outra frente de trabalho que a gente tem é a promoção e prevenção em saúde. A gente tem alguns projetos que são o Roda de Conversas, a Semana de Saúde do Estudante. O projeto de vida de estudante é o único projeto que ele é especificamente para graduação, tá? Os outros projetos são graduação e pós-graduação. A gente tem um grupo de vivências estudantis e o apoio às COAAs, né? Ou as coordenações de curso, e aí tanto curso de graduação quanto de pós-graduação. E aí eu vou falar de 2 projetos mais especificamente, que é o grupo de vivências estudantis e as rodas de conversa. Pode passar. Então, o grupo de vivências estudantis, ele começa, né, mais efetivamente nesse cenário do trabalho remoto, né, e do isolamento aí físico, né, ele tem acontecido semanalmente, a gente alterna entre terça e quarta-feira, sempre às 16 horas, e aí a gente disponibiliza, né, no site, no Instagram e no Facebook da PR7, um link de inscrição, porque é através dessa inscrição que o estudante faz, que a gente depois consegue enviar o link da reunião mesmo, né? E aí, o grupo, então, tem esse caráter, né, de oferecer um espaço de saúde mental, né, que proporcione a fala e a escuta dos estudantes, e aí é um grupo que que é formado tanto por estudantes de graduação quanto de pós-graduação, e, no momento, ele tem sido a nossa porta de entrada aí para os encaminhamentos em saúde mental. Então, é importante, né, que o estudante ele participe, ele consiga chegar, né, até o grupo de vivências para que a equipe possa conhecer, possa fazer esse primeiro acolhimento, né, e aí, se for o caso, havendo a necessidade, agendar um atendimento individual com esse estudante e fazer, então, os encaminhamentos, né. A equipe da DESAI, ela não faz atendimento de médio a longo prazo, né, atendimento psicoterápico de médio a longo prazo, mas a gente tem um apoio de bolsistas, né, num programa da UFRJ, e aí a gente consegue, então, encaminhar o estudante para esse atendimento individual, tendo em vista, né, os bolsistas que fazem o apoio para a equipe da DESAI, né. E aí, nesse grupo, a gente consegue, então, fazer esse suporte entre os pares, né, porque aí os estudantes eles conseguem perceber que eles não estão sozinhos, né? Tem questões ali que são compartilhadas, né? E eu acho que é importante a gente poder perceber, né, que você não está sozinho, né? Que você pode contar com uma rede. Eu acho que principalmente na pós-graduação, onde o estudante tende a ficar muito, muito solitário, né, por conta ali do seu projeto, do seu objeto, né, acaba ficando ali muito sem turma, né, ter um espaço onde você possa estar em contato com outras pessoas, né, que você possa dividir, né, a gente aposta muito nesse espaço, e é por isso que hoje o grupo de vivência estudantis é um dos principais trabalhos da divisão. E é uma forma também da gente manter aí a proximidade com os estudantes, né, porque a gente não tem ficado fisicamente lá no nosso container, que fica na prefeitura universitária, a gente está fazendo um trabalho remoto no momento, então é uma forma da gente estar em contato aí com os estudantes. Pode passar. E aí, falando sobre esse outro projeto, que é o Roda de Conversas Itinerantes.
a gente tem feito uma roda de conversa, né, especificamente com estudantes de pós-graduação, que tem aí como tema, né, o que não cabe no Lattes, que é falando sobre saúde mental e pós-graduação, né? E aí a gente tenta, né, nessa roda de conversa, trazer alguns aspectos, né, desse cenário da pós-graduação, né, como os prazos, essa relação com o orientador, né, até já foram, tanto a Flávia quanto a Luana já falaram um pouquinho, né, sobre essa relação que às vezes tende a ser conflituosa. Então, esse espaço da roda de conversa é um espaço para a gente poder estar conversando sobre isso, né, falando sobre o processo de escrita, banca, a exigência, né, e falando sobre limite, né, e aí o limite nesse sentido mais plural da palavra limite, né, é o limite que às vezes o programa impõe, o nosso limite, né, o limite de cada um, de cada estudante. Então, é um espaço para a gente poder estar conversando sobre isso, e essa conversa, ela se dá com os estudantes de um mesmo programa, e aí voltando novamente com essa ideia, né, da gente estar podendo dividir aí as nossas angústias, os nossos anseios com os nossos pares, né, novamente falando, né, tende a ser, o pós-graduando tende a ficar muito solitário, né, durante o mestrado ou durante o doutorado, e aí esse é um espaço da gente tentar trazer, né, as outras pessoas que fazem parte ali do mesmo programa, né, e tentar criar ali uma rede de suporte entre os estudantes, composta pelos estudantes, né. E aí essa roda de conversas, em geral, acontece a partir de um chamado, de um convite que algum programa faz, né, para design, né, geralmente chega através do nosso e-mail, e aí a gente, então, faz essa roda de conversa ali com aquele determinado programa. E aí, quem estiver agora, né, acompanhando aqui a transmissão, né, e tiver interesse, né, de que a Design esteja fazendo essa roda de conversa, né, com o seu programa, pode entrar em contato com a gente através do nosso e-mail, né, que a gente também faz os esclarecimentos das orientações de como a gente pode estar fazendo essa atividade. Próximo. Bom, esse é um pouco, né, o que eu estou trazendo do trabalho, né, da Design, e aí, né, deixando os contatos da Pró-Reitoria, porque, como eu disse, tem as outras divisões que também têm projetos voltados para os estudantes de pós-graduação, e aí vocês podem estar acompanhando aí não só o trabalho da Design, como também das outras divisões, através dos canais da PR7. É isso, obrigada. Obrigado, Natália. É muito emocionante, né? A gente está vendo aqui uma apresentação da Design, né, como parte da PR7, essa pró-reitoria que, como a Natália bem falou, né, é bastante recente na UFRJ, de 2018, as regulamentações todas de 2019 para frente, né? E que vem, enfim, de um grande histórico de lutas, né, do movimento estudantil dentro da universidade. Então, enfim, eu vou deixar para comentar algumas coisas mais na parte do debate, né, mas acho que é bastante interessante, né, essas opções que a gente tem de diálogo, né, mesmo que tenha essas limitações, né, Natália, que você comentou, de, enfim, você não ter um atendimento ou mais prolongado, ou então algo mais de atenção básica, né, de saúde, né, pela Design na UFRJ. A gente tem ações acontecendo e muitas vezes a gente peca um pouco, né, pela publicização desse trabalho que já vem sendo feito dentro da universidade. Então, gente, reforçar aqui para vocês, sigam as redes da PR7, sigam as redes da Design. Depois acho que a gente pode até passar o último slide, né, quando a gente estiver no finalzinho lá para o debate,
para quem não pegou os contatos, possa pegar, mas vocês conseguem encontrar facilmente isso aí pela internet. Bom, então, para poder fechar, né, as nossas falas de hoje, eu vou chamar a Priscila Eita, eu estou sempre confundindo o seu nome, Pri. É um trava-língua. Priscila Blasquez, agora foi, que é terapeuta ocupacional, mestra em saúde pública pela ENSP Fiocruz e doutoranda no programa de engenharia de produção da COP UFRJ. Né? Priscila também é integrante da nossa gestão, da Associação de Pós-Graduandas e Pós-Graduandos, também constrói o Clube da Escrita, enfim, tem contribuições aqui para a gente no debate mais teórico, né, sobre a posição que a gente ocupa enquanto pós-graduandas e pós-graduandos na universidade, na sociedade como um todo, né, como é que a gente enxerga a pós-graduação como um trabalho. Né? Então, Pri, vou te chamar aí para você trazer a sua contribuição. Olá, boa tarde a todos e todas. Assim como todos, também gostaria de agradecer pelo espaço, né? Agradecer mais uma vez por esse evento. A gente teve ano passado, e realmente é um evento de muita qualidade, apesar do contexto pandêmico, a gente conseguiu fazer esse tipo de evento, e agradecer a todos os companheiros de mesa virtual que estão aqui, que toparam, e falar de um tema que é tão delicado, né? Porque é um lugar que é nosso também. Todos nós aqui somos pós-graduandos, né? Todos sofremos disso que a gente está debatendo, e é super delicado falar disso. Vocês foram falando, assim, minha fala foi... Eu fui anotando, falei, nossa, para onde caminharei com essa fala a princípio final, né? A gente vai debater, mas eu fiquei a princípio com essa responsabilidade de fechar as apresentações de vocês, que foram incríveis, assim, né? Dando um panorama do que é a saúde mental do pós-graduando, quais são os recursos que a gente tem, que contexto que a gente vive. Espera. Se alguém estiver me ouvindo, fala uma coisa, porque travou, ficou preto, voltou. Estou ouvindo? Ah, tá. Agora voltou. Obrigada. Então, já que fiquei com essa missão, eu pensei a partir da fala de vocês, né, eu fui direcionando para iniciar uma coisa que eu acho importante quando a gente começa a falar de saúde mental, que é o seguinte: quando a Flávia começa a falar dela, falando do contexto, e depois a Bucão e a Natália também, a Luana e a Natália trazem isso também, né, falando da importância do contexto, por que a gente tem que debater o contexto político-econômico, por que a gente tem que debater o que é estar na pós-graduação, eu pensei em trazer um pouquinho do porquê que a gente está falando isso, não porque a gente é legal, que acha que tem que falar disso, ou porque a gente é muito engajado politicamente e acha que tem que falar disso. Não, a gente está falando aqui de conceito de saúde. É importante entender o que é saúde. Se a gente for olhar para o conceito de saúde, da Organização Mundial da Saúde, ele fala, é o estado completo, até botei uma cola aqui para não errar, é o estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de doenças. Então, aí a gente já começa a entender que ter saúde, a gente não está falando de ausência de doença, a gente está falando justamente desse estado completo de bem-estar. Sem entrar agora no debate desse conceito, né, porque existe esse estado completo de bem-estar, tem esse debate dentro da saúde, mas que não convém agora, era só para trazer para vocês que isso é um debate, falar do contexto político, econômico e social, é falar sim de saúde, né, porque às vezes a pessoa olha o nome saúde mental e entra aqui esperando algo muito focado nos processos de saúde mental e tudo mais, no atendimento, no que fazer para melhorar. Eu quero uma dica rápida para melhorar minha produtividade, minha saúde mental. E não é sobre isso. A gente precisa debater tudo que influencia nela para, de fato, sustentar, né, e poder elaborar esse problema. Pedindo até licença para... Apesar de eu ser terapeuta ocupacional, eu não sou especialista em saúde mental, eu sou da área do trabalho. Então, peço até licença para a Natália, enquanto psicóloga, para falar de algumas coisas que não são da minha área de especialidade. Sobre a saúde mental em si, né? Mas eu estudo as relações da saúde e trabalho, então por isso alguns atravessamentos de saúde mental são importantes serem ditos. Além disso, eu queria trazer para vocês mais um conceito que também é importante para trazer esse debate, né? Mais uma vez para o viés científico, afinal todos estamos aqui por este viés. Quando a gente fala de doença, do conceito de doença, quando a gente fala de adoecimento, a nossa cabeça imediatamente imagina... Quando a gente fala de saúde, nossa cabeça normalmente imagina doença, hospital, médico, jaleco, né? Na nossa cabeça a gente relaciona isso. E para classificar as doenças,
a gente tem a CID, que é a Classificação Internacional de Doença. E a CID, ela tem um código com uma letra e números para dizer o que você tem. Então, por exemplo, se você tem algum transtorno de saúde mental, você tem algum CID F. F, algum númerozinho. F. Qualquer coisa, enfim. Por que eu estou falando isso? Mais uma vez, para justificar, porque falar de saúde não é só falar de doença. Além da CID, que diz a doença que a gente tem, isso é fundamental, principalmente do ponto de vista médico, para o tratamento, para a conduta daquilo, a gente tem a CIF, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade. E por que falar da CIF? Em primeiro lugar, porque ela não é nova, a CIF tem aí aproximadamente 20 anos, talvez, tem que confirmar essa minha fala, então peço desculpa se eu não estiver exata na data, mas a questão é que ela não é uma classificação nova, ela é uma classificação antiga e ainda é pouquíssimo difundida no meio da saúde. Pouco se fala dela. E por que é tão importante falar dela? Porque a CIF, quando ela vai falar da Classificação Internacional de Funcionalidade, ela entende não só os fatores do sujeito, né, onde tem as estruturas do corpo e tudo mais, onde tem a CID, onde considera sim a doença, né? Eu não posso desconsiderar quem eu sou, eu não posso desconsiderar que eu tenho asma, por exemplo, né, ou seja lá uma questão de saúde mental, depressão, ansiedade e tudo mais. Mas a CIF, ela também analisa as suas atividades e participação e ela entende a relação disso com o ambiente e o contexto. Então, a gente tem uma classificação também determinada pela Organização Mundial de Saúde, que é uma ferramenta para ser usada por todos os profissionais de saúde, que não é usada. Isso tem impacto quando a gente começa a falar de saúde aqui. Então, por isso que eu quis começar com essa parte um pouco mais teórica, para vocês entenderem que, sim, a gente precisa debater esse contexto para debater saúde, senão a gente está só debatendo doença. Então, agora com os conceitos bem colocados, e se tiverem dúvidas, se eu tivesse claro alguma coisa, podem colocar aí também, se alguém também souber a data exata da criação da CIF, eu agradeço, que agora me falhou. E agora eu queria voltar um pouco para esse contexto e para o debate do que é trabalhar na pós-graduação. E eu só vou pedir licença ao Jorge, eu não vi a hora que eu comecei, então se você puder botar para mim, por favor, quanto tempo eu ainda tenho de fala, porque eu esqueci de olhar o tempo e me perdi aqui um pouquinho. Então, as meninas brilhantemente já deram assim, todo o contexto do que é trabalhar, né? Mas o que eu queria primeiro trazer sobre o trabalho na pós é o seguinte: não vamos nem falar de pandemia, né? Como a Flávia falou, tenho pré-pandemia, tenho durante a pandemia, eu não vou nem entrar no mérito pandêmico nesse momento do que é trabalhar neste contexto. Mas trabalhar na pós-graduação, em primeiro lugar, é um trabalho, como a Luana falou, que não é reconhecido enquanto trabalho. E também não é reconhecido como nada, né? Ela falou muito bem, a gente vive um limbo do reconhecimento. Então, a gente não é visto como estudante em diversas esferas e a gente também não é visto como trabalhador em diversas esferas. É como se o que a gente é dentro da pós-graduação, ele mudasse de acordo com o que convém para aquele momento. Quando convém que a gente pode dar aula e atuar como professor e ser responsável por um projeto e coordenar diversas coisas, a gente é trabalhador. Quando não convém, essa questão é tirada e a gente é reduzido ao papel estudante. Reduzido não, porque o papel estudante é muito importante, foi um mau uso da palavra, mas a gente é reduzido a só um papel enquanto de estudante. E a gente é estudante também, é importante a gente falar do tripé da universidade, né, que é o ensino, a pesquisa e extensão. Nesse tripé, o pós-graduando atua nesse tripé. Então, a gente atua sim como estudante, no viés ensino, assim como a gente atua também como trabalhador, porque a gente também dá aula. Inclusive, quem faz doutorado e recebe bolsa tem a obrigação de dar aula, né, para manutenção da bolsa e para conclusão do seu doutorado. Isso é uma norma, né, dos programas, ou norma da CAPES, agora também me falhou exatamente onde vem essa norma, mas é uma regra. Então, a gente tem no viés ensino, a gente é tanto aluno quanto professor. Quando a gente fala de pesquisa e extensão, a gente atua como pesquisador, e às vezes na extensão, dependendo do que for esse projeto, dependendo do que você está vinculado na extensão, também como trabalhador direto da extensão. Por exemplo, se você faz um projeto de extensão na saúde, às vezes tem projetos em hospital, tem projeto em clínica da família, tem projeto na atenção básica, eu vou atuar como pesquisadora, mas também como profissional da saúde que está fazendo assistência. Então, a gente é trabalhador em todas essas esferas. E, mais uma vez, é importante a gente retomar que isso está no escopo do nosso trabalho, esse tripé, o ensino, pesquisa e extensão. Então, a gente não discute que é trabalhador porque a gente acha que deveria ser. Não, porque está no escopo da nossa atuação desde o início em que a gente entra. A gente não entra só por um caráter formativo. A gente entra para produzir ciência.
E, mais uma vez, falando do que é trabalhar e de relações de trabalho, também acho importante, existem várias definições, assim, do que é trabalho, mas eu acho importante a gente debater um pouco aqui. Nesse momento eu vou só falar, mas aí eu deixo o debate para frente, até para reflexão, né, não só o debate, mas para a gente refletir o que é trabalhar. Se a gente for pensar na lógica da produtividade acadêmica, é muito fácil fazer uma analogia para a lógica de uma produtividade, por exemplo, fabril. Se a gente for pensar numa indústria, como é que a indústria lucra? A partir da produção daquele que está lá embaixo, no chão de fábrica, a partir daquela produção que ele faz, que é totalmente desapropriada por ele, normalmente, né, a gente entra num debate do que é essa lógica, é totalmente desapropriada por ele, o lucro não vai para ele, ele recebe um valor para aquilo, mas a empresa lucra com aquilo. E a empresa se sustenta pela produtividade de quem está no chão de fábrica. Se a gente traz isso para a lógica da pós-graduação, quem basicamente sustenta a produtividade acadêmica dos programas são os pós-graduandos. É claro que os professores também produzem, mas eles produzem para e com os alunos. E a maior produção vem principalmente do trabalho desses alunos. E é ela quem sustenta, inclusive, as bolsas. Né? A gente tem a avaliação da CAPES, avaliação de produtividade, que avalia determinados eixos que não convém trazer aqui agora, né? Mas só para... Ela avalia a produtividade do aluno, ela avalia a produtividade do egresso do aluno que já saiu, ela avalia do professor, ela avalia do professor com o aluno, né? E vale destacar também que esse método de avaliação mudou recentemente também, então valoriza cada vez mais parceria entre instituições e parceria com artigos publicados com os alunos, e não só individualmente dos professores. E se eu, enquanto pós-graduando, sou aquela que produz o que faz o meu programa lucrar, o que faz sustentar, o que faz literalmente ele ganhar dinheiro e distribuir bolsa, por que eu não sou vista como trabalhador? Se sou eu que gero, né? Sou eu que produzo aquela ciência, né? Claro que a gente não tira o lugar dos professores, eles são os coordenadores, eles são os gestores, né, daquilo ali. Se a gente, mais uma vez, fazendo analogia com uma fábrica, eles são aqueles que coordenam a produção, eles são os gestores daquela produção. Mas quem está lá no chão de fábrica é o aluno que está indo no campo, que está publicando em artigo de congresso, que o professor, às vezes, não está muito indo para congresso, está em outras revistas. Então, assim, é importante a gente se colocar enquanto trabalhador para poder olhar para esse contexto. E aí, sim, para poder falar de saúde mental. Porque se em todas as falas ficou muito claro que eu não posso falar de saúde mental sem excluir o contexto, eu tenho a obrigação aqui para falar com vocês o que é esse contexto, porque senão a gente não transforma a saúde mental, senão a gente não transforma a organização. Então, para resolver o problema, se é que é possível resolver, né, mas para atuar sobre ele, não vou nem aquela... Já estou um pouco desesperançosa com algumas coisas, não sei resolver, mas para atuar sobre este problema, a gente não pode se culpabilizar e olhar para o âmbito individual, e que é uma coisa muito comum no ambiente, principalmente acadêmico, né? É óbvio, quando a gente fala de saúde mental, isso atravessa qualquer ambiente, nessa coisa da gente se culpabilizar por esses processos, mas no ambiente acadêmico é importante destacar o porquê que ele é individualizado. Agora eu não lembro em qual fala, mas algumas de vocês falou, né, que o trabalho do pós-graduando, ele é um trabalho que é previsto para ser individualizado até certo ponto. É um trabalho bastante solitário. Óbvio que a gente tem nossos laboratórios, até tem os grupos, mas ele é previsto para ser solitário. Se você não transforma ali sua realidade, seu laboratório não tem ali uma parceria, um modo de funcionar mais coletivo, ele não depende dessa coletividade para funcionar. Porque no final, o que importa é a sua tese, o seu artigo. Então, é mais difícil ainda falar de estratégias coletivas e falar do que é trabalhar nesse lugar quando você está sozinho. Você não sabe nem se o seu problema é só seu, se o problema é do outro. Então, na minha fala, eu acho que acabei indo para vários caminhos, mas espero que vocês tenham acompanhado, mas a minha intenção era trazer elementos para a gente enxergar que contexto é esse e de onde vem esses problemas. E não ficar só olhando para a gente, para o nosso próprio sofrimento, para as nossas próprias dificuldades. É olhar para o amplo, é olhar para o contexto de como ele influencia no nosso trabalhar na pós-graduação. Porque quando a gente olha para esse contexto, a gente consegue se fortalecer coletivamente. A gente vê que não é um problema só nosso, é um problema coletivo, é um problema de ser pós-graduando, é um problema de ser pós-graduando na UFRJ, é um problema de ser brasileiro neste momento, é um problema de estar passando por uma pandemia no Brasil, no mundo e no Brasil, porque a gente tem um contexto, né, para além só de saúde pública, mas a gente tem um contexto do nosso presidente que não favorece. Então, assim, tem esse contexto que não pode ser negado, né? A gente vendo que várias pessoas poderiam não ter morrido e estão morrendo. Então, o que é estar numa pós-graduação desse contexto e tudo. E por isso é importante a gente identificar quem são nossos coletivos
e pensar em estratégias coletivas para enfrentar, e não ficar sozinho tentando lutar. É claro que o processo terapêutico individual é fundamental. É claro que quando a gente fala de saúde mental, pessoas que precisam de tratamento psiquiátrico também, médico, tem que procurar, para além do acompanhamento terapêutico. É claro que as ações individuais são fundamentais, porque os nossos processos, né, de saúde e doença são só nossos. O que eu estou querendo trazer aqui para vocês é que, além deles serem só nossos, tem um contexto inteiro que impacta nesses nossos processos. E a gente, transformando esse contexto, pode melhorar a nossa relação, nosso processo de saúde e doença. E falando em problemas coletivos, né, assim, é isso, problemas coletivos não podem ser tratados de maneira individual, e acho que por isso essa mesa, ela tem, assim, no próprio nome dos nossos convidados, a gente vê, fica claro o que a gente quis trazer aqui, que é, ok, a gente vai falar de saúde mental, mas a gente está trazendo a NPG, que é a Associação Nacional de Pós-Graduandos, para falar que isso é coletivo do pós-graduando, a gente traz a APG, para falar do panorama da UFRJ, a PG UFRJ, para falar do panorama da UFRJ, a gente trouxe a Natália falando da Design, né, falando especificamente dos processos que a universidade já tem. Então, o objetivo principal aqui entendam que isso é um problema coletivo e que a gente precisa aumentar a divulgação desse suporte que já existe, aumentar a nossa identificação enquanto um coletivo de trabalhadores, porque somos um coletivo de trabalhadores e as nossas organizações são essas. A APG, a NPG, o suporte que a gente tem na Design, e a gente precisa atuar nisso coletivamente. Eu acho que a intenção dessa mesa fica muito clara, só no apresentando quem a gente já fica muito claro, né, o que a gente veio falar aqui, né, que a gente não veio falar necessariamente do que fazer quando você tem depressão, ansiedade, mas olha quem é você, olha o contexto que você vive, como enfrentar isso coletivamente. Nós estamos oferecendo aqui, mostrando para vocês várias das possibilidades que a gente tem criado e que já existem, né, durante a pandemia. E queria só para finalizar minha fala, destacando algo que não estava nem previsto, mas que ficou muito evidente assim na fala de vocês anteriormente, que é que o pós-graduando, ele entra sem ter noção nenhuma do direito que ele tem. Em todas as falas aparece um pouquinho do direito, você sabe que você tem direito à ouvidoria, você sabe que existe isso, sabe que existe aquilo, e apesar de ser óbvio pra gente, né, uma coisa que a gente debate, mas quando vocês falaram, eu fiquei pensando assim, nossa, gente, é isso, se a gente não tem nenhum reconhecimento de quem a gente é, como é que a gente vai saber que direito a gente tem? Eu não sei, até meio filosófico assim, mas eu não sei quem eu sou na pós-graduação, se eu sou estudante ou trabalhador, como é que eu sei que direito eu tenho? Do que eu estou falando? Porque, como bem a Luana Bucão falou, os direitos de estudante, muitos a gente não tem. Eles são restritos à graduação. Enquanto os direitos de trabalhador, a gente não tem nenhum. A gente não tem direito a férias, a gente não tem direito a passagem, a 13ª. Gente, a gente não tem direito a férias. A Luana falou, a gente fica pelo menos 10 anos na pós-graduação sem férias. Sob o discurso do pós-graduando não tira férias. E ai de você se falar que quer tirar uma semana. Né? Então, a gente tem que entender sim, debater sim quem a gente é, se a gente é estudante, se a gente é trabalhador, se somos os dois, para poder chegar nesse nível de falar dos nossos direitos. Então, é importante pensar nisso, né, de quais seriam os nossos direitos, e eu acho que a APG e a NPG têm um papel super importante nesse debate, de talvez, quem sabe, pensar em regular alguns direitos, alguns princípios, né, eu acho que a nível legal, às vezes, é difícil a gente conseguir, principalmente em âmbito nacional, mas pensar em alguns princípios que podem ser seguidos, assim como recentemente a gente aprovou na FRJ, a regulamentação de representantes discentes, não sei se eu falei agora certo, se Luana e Peri me corrijam, mas a gente aprovou recentemente, né, isso, que já é um ganho tremendo nesse sentido, né, entender o que é o papel do representante discente em nível da UFRJ, que até botaram resolução do CEPEG 13 de 2020, foi aprovado. Então, se você já está ali, a gente conseguiu regulamentar o que é o trabalho do representante discente, quais são os papéis, quais são os direitos. Então, ali a gente já começa a falar de algo mais regulamentado, que não que acontece só no... eu estou aqui representando porque eu acho muito legal, pelo amor à universidade. Não, está regulamentado o meu papel. E eu acho que a gente pode usar esse argumento para ir regulamentando mais direitos e mais espaço, mais reconhecimento do nosso trabalho na universidade, para sim proteger a nossa saúde mental, nossa saúde como um todo, né? Não dá para separar a saúde mental de física, mas é importante a gente destacar a saúde mental por conta de todos os dados já trazidos aqui hoje. Enfim, minha intenção foi tentar dar esse panorama geral e, mais uma vez, reforçar que a gente precisa se identificar enquanto coletivo para atuar com estratégias coletivas. E obrigada para quem ficou até agora, na hora do almoço, ouvindo a gente.
Obrigado, Priscila. Bom, gente, é até difícil tentar sumarizar, né, com essas 4 falas maravilhosas que me antecederam. Eu tenho algumas questões aqui para poder trazer, mas eu acho que seria interessante a gente trazer alguns comentários antes, né, que a gente vem tendo ao longo da nossa live. Então, a Carla Siqueira, né, às 11h51, lá no comecinho ainda, né, ela já estava colocando que esse debate, provavelmente se referindo à fala da Flávia, né, que era um debate fundamental, né, colocou também, né, o combo que a Pri acabou de falar, né, pandemia, mais Bolsonaro, mais conclusão de doutorado. Putz, é a barra, viu? Carla, te entendemos muito, assim, muito. E, assim, a gente fala até com um certo tom de brincadeira, né? Aquela coisa meio rindo de nervoso, porque, gente, assim, é realmente bastante complicado, né? A previsão que a gente já tinha, né, com o governo Bolsonaro já não era uma previsão muito boa, isso já é um fator de ansiedade altíssimo, né? A gente, em 2019, ainda antes da pandemia, a gente precisou tomar as ruas, né, contra aqueles cortes de 30% no orçamento das universidades federais, dos institutos federais de educação superior, enfim. Então, você já trabalhar nesse contexto já é bastante complicado, né? Você não sabe se amanhã vai ser uma loucura de corte de bolsas, né? Ou então você está fazendo o seu mestrado, você quer seguir na sua carreira acadêmica, mas você não sabe se vai ter bolsa para você no doutorado, né? Para você conseguir avançar na sua carreira acadêmica. E que toca, né, um pouco, né, naquilo que a Flávia estava trazendo, né, da necessidade da gente construir um plano de carreira para as pós-graduandas e para os pós-graduandos do país. Né? A gente tem que colocar que, sim, nós somos trabalhadoras e trabalhadores, né, de que não, o Brasil ele não investe muito dinheiro em ciência e tecnologia, proporcionalmente em relação a outros países, o Brasil investe muito pouco, né? O Brasil forma muito pouco, né? O que a gente precisa de um programa de desenvolvimento de fato para que a gente consiga manter, né, essa produção de alta qualidade que o Brasil já tem, né, e que precisa aumentar ainda mais para a gente poder avançar em debates fundamentais para a economia, para a sociedade no nosso país. Bom, a gente também tem mais alguns comentários, o pessoal estava falando, né, sobre a questão da live no YouTube, mas parece que o problema já foi consertado, né? O Luiz Carlos Lima falou às 11h59, sucesso, vamos adiante, sempre gratidão à ciência, né? Sempre é importante a gente levantar a bandeira da ciência, da tecnologia nas nossas falas. Deixa eu ver. A Márcia Gomes, às 12h12, comentando que esse programa é muito importante, provavelmente se referindo a algum dos programas que a Natália estava apresentando, né, da DESAI, enfim, acho que a gente pode reservar um tempinho também para poder debater sobre eles agora. Enfim, a Carla, de novo, né, ao final, colocou muito bom, falas essenciais. É muito bom, né, a gente ver que a gente está tendo uma recepção bastante interessante, né, para esse debate, que a gente está conseguindo fazer ele circular na universidade. Eu tenho algumas coisas aqui que eu anotei, enfim, que eu gostaria de conversar um pouco sobre com vocês, mas antes, gente, só avisar uma coisa, parece que a Flávia teve uma questão, né, só relembrando, gente, a Flávia é mãe, enfim, então ela está precisando se ausentar aqui rapidinho, tá? Pessoal, não, eu posso então só dar um tchau para todo mundo? É que essa hora do almoço e no fim do dia, gente, é super barra. Na hora de dormir, da janta, dormir e do almoço é super difícil, porque ele quer dormir agora, a outra tem que comer. Então, eu queria me despedir de vocês, tá? Dizer que foi um ótimo debate, e que a NPG está à disposição para os desafios, não só da saúde mental, mas para os desafios da defesa da pós-graduação dos pós-graduandos. Tá bom, pessoal? Desculpa não poder ficar até o final. Beijo em todo mundo. Tranquilo, Flávia. Um beijo, um abraço para você. Enfim, sigamos na luta juntas e juntos, tá? Valeu.
Então, gente, então eu vou comentar um pouco, né, trazer um pouco também da fala da Flávia. Ela não vai conseguir comentar, mas, enfim, de todo modo, eu acho que é interessante a gente trazer, né, essas questões que ela trouxe, que são bastante importantes do contexto nacional, né? Então, a gente está aí num cenário, novamente, né, de corte de bolsas nas agências de fomento, né, e que são cortes, assim, a conta-gotas, né? Às vezes vem uma coisa muito absurda, né? Uma mudança muito complicada, né? Por exemplo, no ano passado a gente teve aquela redistribuição de bolsas da portaria 34 da CAPES, que foi sufocando os programas 3 e 4. Isso também é uma questão importante da gente sinalizar. A gente está tendo uma política de concentração de bolsas em determinados programas, né? A retomada, né, daquela ideia de investir apenas em programas de excelência, né? E aí a interiorização da pós-graduação fica cada vez mais complicada e deslocada para centros urbanos em que a nossa vida já é bastante cara, né? Então você imagina, né, como a Priscila e a Luana retomaram, né, a pessoa ter que se deslocar para uma cidade grande, como, por exemplo, o Rio de Janeiro, para poder cursar uma pós-graduação com uma bolsa de mestrado que hoje está no valor de R$ 1.500. Gente, é muito complicado. É muito complicado. Então, todas essas incertezas, né, todo esse cenário movediço, né, contribuem para esse cenário, enfim, que acho que a Luana trouxe, né, na fala dela, de que a gente tem... não foi a Luana, não, acho que foi a própria Flávia, né, de que a gente tem aí em torno de 30% de jovens doutorandas e doutorandos que já pensaram, né, já tiveram algum tipo de ideação suicida. Então, realmente, assim, é alarmante a situação. Queria trazer também um pouco, juntando, né, as falas de Luana, Natália e Priscila, né, pegando mais esse contexto da UFRJ, uma coisa que eu fiquei pensando, gente, sobre essa questão da atenção à saúde básica, né? Se talvez não seria interessante a gente pensar enquanto universidade, eu não sei como é que seria a condução dessa negociação, por exemplo, com os órgãos públicos, com a Prefeitura do Rio, com a Prefeitura de Macaé, enfim, com a Prefeitura de Duque de Caxias, que são as cidades em que a gente tem os campi, né, da UFRJ, para nós termos, talvez, enfim, essas UBSs se não dentro do campus, né, pelo menos próximo aos campi, né, e que possa receber os estudantes e os estudantes da UFRJ. Porque realmente, assim, desde a minha época de graduação era falado isso, o nosso hospital universitário ele só recebe questões de alta complexidade, né, essa questão do atendimento mais básico mesmo, né, fica geralmente a cargo das clínicas da família, né, algumas coisas na UPA, mas, enfim, a gente sabe que tem estudantes que vivem no campus da universidade, né, ou se não vivem no campus da universidade, vivem muito próximos, né, como é o caso, por exemplo, dos estudantes da vila residencial, né, que vivem na cidade universitária, por exemplo, né, não estão no alojamento, mas têm essa necessidade de, enfim, de ter essa atenção básica, né? Então, é uma pergunta que eu tenho, Natália, né, especificamente, se isso é uma coisa que já foi conversada, se existe essa possibilidade de fato. Uma outra coisa que eu fiquei pensando também, aí pegando um pouco da minha experiência lá na Faculdade de Educação, é que boa parte dessas questões de apoio que tem, enfim, uma procedência local, vieram também de regulamentações de conselhos superiores. Por exemplo, as COAs, né, que são as comissões de orientação e apoio acadêmico, enfim, que são comissões locais, né, que tratam desses temas, enfim, da permanência dos estudantes nos seus cursos e tudo mais. A gente não tem hoje algo similar nos programas de pós-graduação. Alguns têm algumas iniciativas muito isoladas, né, como é o caso do NADI, por exemplo, né, do IBQM, do Núcleo de Apoio ao Discente. A gente também tem algumas experiências na biofísica, enfim, sei que a biofísica tem um projeto de saúde mental que tem, eu inclusive
fiquei curioso, né, para saber se tem relação com esse segundo projeto que você apresentou, Natália, das rodas de conversa itinerantes, se tem alguma relação com esse projeto da biofísica, inclusive, né? Que é uma ideia fantástica, né? De você chamar alguém que seja do time da Design, ou alguém, enfim, que seja requisitado ali, né, pela Design, né, tenha uma interferência ali da divisão de saúde do estudante, né, para poder conduzir conversas fechadas só para estudantes, né? Porque a gente sabe, enfim, a gente estava falando aqui, né, sobre essa questão da ouvidoria, né? Muitas pessoas têm um certo receio, por exemplo, de trazer suas denúncias para a ouvidoria de questões que estejam sofrendo de assédio, que afetam, né, a sua saúde mental, ou, enfim, a saúde física de uma maneira geral, né, como a Pri estava trazendo, né? Porque justamente aquilo fica um espaço, né, que não é um espaço tão seguro assim, né? Você encaminha a denúncia vai para onde? Vai para a unidade da onde a denúncia se originou, né? Então, enfim, isso é uma coisa que a gente vem até discutindo enquanto gestão. Se Luana, Priscila puderem falar um pouco sobre isso também, acho que seria super interessante. E aí eu fico pensando se talvez não seria possível, né, frente a esse cenário de democratização da universidade, enfim, que a gente tem uma demanda crescente, né, por esses serviços de saúde mental, por pessoas que não podem pagar por um serviço de qualidade, muitas vezes, né? Será que não seria interessante pensar em estruturas como essa das COAs, por exemplo, né, para a pós-graduação? Outra questão também que eu fico, né, em relação aos GOPs, né, que é algo específico, por exemplo, do complexo de formação de professores, né, mas que são os grupos de orientação pedagógica que basicamente pegam, né, os estudantes de graduação logo no início dos seus cursos, né, para poder, enfim, ficar responsável por conversar com aquele estudante sobre, enfim, o que é o curso, né, o que ele vai ver dali pela frente, acompanhar esse início, né, que a gente sabe que para pós-graduação, então, geralmente ainda mais conturbado, né? Você tem pessoas, por exemplo, que entram na pós-graduação sem ter tido qualquer tipo de experiência com pesquisa antes, né, da pós. Então, será que a gente não poderia pensar nessas alternativas específicas e que passem por regulamentação nos conselhos superiores para poder, enfim, atender também as pós-graduandas e aos pós-graduandos da universidade, enfim? Então, são questões aqui que eu fiquei me perguntando, não vou, enfim, fazer mais agora, porque acho que já está bastante, né? Depois, se sobrar um tempinho, a gente ainda conversa mais um pouco. Então, na ordem, né, das falas, eu vou passar primeiro para a Luana comentar essas questões que eu coloquei para vocês. Bom, eu vou falar especificamente da questão que foi colocada da ouvidoria, né? Que, como eu comentei na minha fala, também a gente tem, nesses últimos meses, a gente recebeu um número expressivo, né, de denúncias, e por conta desse número de casos, de formas variáveis, por motivos diferentes, né, assim, que não é o caso citar, né, entrar em detalhes, mas a gente começou a perceber que existe uma limitação das estruturas institucionais dentro da UFRJ para lidar com esses casos. Então, por vezes, você não tem um espaço direto para que você tenha a ouvidoria, mas tem esse problema muito sério, né, que o Jorge colocou, que é a questão de que como é que você faz uma denúncia, você abre uma denúncia contra a sua unidade, ou contra o seu professor, ou contra o coordenador, e esse processo de denúncia, ele vai justamente para a unidade, ele vai cair na mão da pessoa que você denunciou. Então, isso não existe, não faz o menor sentido. Isso, na verdade, só expõe mais ainda o pós-graduando a vulnerabilidade da denúncia e faz com que muita gente não chegue, de fato, a recorrer à ouvidoria, né? Então, assim, é muito comum que os casos sejam resolvidos de outras formas. Então, assim, isso acaba causando mais constrangimento para as pessoas. Elas entram na ouvidoria pensando que pode ser uma solução e, na verdade, elas esbarram numa questão institucional. E, para além disso,
não existe um lugar onde essa denúncia seja acolhida, de forma que a gente precisa entender que uma denúncia de assédio moral ou uma denúncia de abuso, ela não é um problema puramente institucional. Primeiro, ela é um problema geral, né, de uma estrutura de poder que existe dentro da universidade, né, que perpassa na relação do pós-graduando com o docente, do pós-graduando, do representante docente com o coordenador, do orientando com o orientador. Essas relações de poder, elas estão muito interligadas e são pessoas que são extremamente fundamentais para definir o seu futuro acadêmico, né? São pessoas que podem literalmente fazer ou desfazer a sua carreira. Então, assim, tem toda essa coisa delicada do processo e, para além disso, tem uma questão emocional, tem um gasto, e aí falando na questão da saúde e doença que a Priscila colocou muito bem, tem um custo, né? Isso gera ansiedades, isso gera quadros depressivos, então precisa que essa estrutura de ouvidoria, de denúncia, ela seja pensada para além da própria instância institucional, a questão de vamos resolver esse caso, mas pensar como acolher esse estudante que faz a denúncia, né? Como oferecer a esse estudante um ambiente seguro, de acolhimento, que ele tenha atendimento psicológico para lidar com aquilo, entendeu? Que ele tenha um atendimento e me fugiu a palavra agora, mas um auxílio jurídico, alguém que possa apresentar para ele quais são as legislações que ele está coberto, o que ele tem direito dentro da universidade, porque isso não existe, né? Então, não existe ninguém que faça esse papel, que ele tenha uma representação docente presente ali, que possa auxiliar ele nesse momento, né? Que possa representar junto com ele, para que ele também o pós-graduando não fique nessa situação de se sentir sozinho, né? Eu tô sozinho no meu problema, quando, na verdade, é uma coisa muito mais estrutural, o que a gente tem enxergado é que é uma questão muito mais estrutural do que pontual, é o que a Priscila estava falando, é uma questão muito mais coletiva do que individual. A questão é que a universidade vem lidando com essas questões como individuais, como casos individuais que acontecem com pessoas individuais, quando, na verdade, a gente começa a perceber nesses últimos meses que eles são questões sistêmicas, eles são uma questão sistêmica de um problema que existe dentro da universidade e que provavelmente agora está começando por conta da pandemia, as coisas com certeza se potencializaram, então ele está começando a não dar conta de existir apenas naqueles espaços, né? Então, bom, eu vou passar para a Natália, para ela também falar, né, responder as questões, todas as questões que o Jorge colocou, e aí depois a Priscila volta. Sim, então eu estava aqui anotando para poder não perder nada do que o Jorge comentou. Como eu falei, a DISAI ela não é uma unidade médica, né? E a gente não é SUS, e nós também não temos pretensão de substituir o SUS, né? Um dos princípios do SUS é a questão da territorialidade, né? E no caso da universidade, esse território é um território passageiro. Então, a gente sempre remete, né, o estudante à importância de ter um vínculo com o território dele, né? Ou seja, o local que ele ainda mora, o local do qual ele veio, né, e que em algum momento ele vai retornar. Vou dar um exemplo. A gente uma vez recebeu uma solicitação de um estudante para fazer um acompanhamento, né, de tratamento para HIV soropositivo dentro do hospital universitário. Primeiro, esse tipo de acompanhamento não é feito lá, porque, como eu disse, ele é um acompanhamento, o HU faz acompanhamento de alta complexidade. Então, para ter um acompanhamento de um paciente que tenha HIV soropositivo lá dentro do HU, é porque lá na atenção básica já foi tentado tudo e não conseguiu. E aí, então, tem um programa que é um programa, né, específico para esses pacientes que com uma situação mais grave.
Além disso, assim, esse tipo de tratamento é um tratamento para a vida inteira. A pessoa vai precisar de acompanhamento para a vida toda. Então, é importante que ele possa ter essa referência dentro do território dele, porque se acontecer alguma coisa, tipo, tem uma consulta agendada e a pessoa não apareceu, e aí não se tem notícias do que está acontecendo. Então, um agente comunitário de saúde pode ir até a sua residência para verificar o que está acontecendo, se de repente se você agravou, né, que situação que está acontecendo. Então, esse território ele é muito importante. E aí, pessoas que então moram naquele território ali, ou da residência estudantil, ou da vila, né? A gente tem a Clínica da Família da Maré, para a qual a gente consegue, então, fazer o encaminhamento desses estudantes que estão nesse território, né? Porque esse é o território dele no momento, mas a gente sempre reforça isso, de que quando você retornar para o seu território, você precisa também continuar lá, porque a universidade ela é um lugar passageiro. Em algum momento você vai concluir o seu curso, né? A gente espera, né, faz votos de que você consiga concluir e isso possa retornar, né, para o seu território. Então, essa é a importância, né, de que o aluno tenha esse contato com a atenção básica, né, do seu território. E aí, falando sobre, né, outro comentário foi sobre a roda de conversa, né? A biofísica foi uma das primeiras rodas que a DISAI fez, né, com um grupo de lá, né, falando sobre essa questão de saúde mental. Então, a gente tem conhecimento, né, do programa, do Instituto de Biofísica. E na roda de conversa, a gente sempre faz com os estudantes sem a presença do docente, para que justamente seja um espaço seguro, um espaço sigiloso, né, para que o estudante ele possa realmente falar do que está acontecendo e possa trocar entre ali os seus colegas de programa, né, também algumas situações, porque acho que, novamente, né, tem algo que é seu, mas tem algo que está aí no coletivo, que é compartilhado por todos devido a esse contexto, né, instável, inseguro que a gente está vivendo, né? E aí, às vezes, alguns sinais, por exemplo, insônia. Insônia, ela é um sinal que, às vezes, é lido como um sintoma. Mas se você não conseguir olhar para esse contexto, olhar para o plano de fundo, para o que está acontecendo, você acaba vendo como uma doença, né? Como se aquele estudante tivesse adoecido, né? Fosse um problema dele, uma questão dele, né? E aí, então, vamos fazer um encaminhamento. Então, quando eu falo dessa necessidade de a gente ter um espaço coletivo, é para que a gente possa olhar isso com mais cuidado, né? Possa não entender que o problema é seu, é individual, né? Assim, tem questões que são individuais, mas o que a gente percebe, né, nos grupos, o que a equipe percebe desde 2018, que foi quando a gente começou com esse modelo, né, dos grupos de recepção, dos grupos de acolhimento, é que a maioria das demandas que chegam não são demandas compartilhadas, né? Não são questões individualizadas, ou que deveriam ficar individualizadas, né? São questões que a gente percebe que são ali compartilhadas, e por isso esse esforço da equipe de fazer projetos também que sejam coletivos, para que os estudantes possam conseguir se olhar um para o outro e perceber isso que é compartilhado, né? E aí, já fechando a minha fala, o Jorge mencionou essa questão da COAA, né? E eu acho que seria importante e bem interessante que tivesse um dispositivo parecido na pós-graduação, porque a gente percebe que quando os coordenadores eles se envolvem, né, com as questões ali apresentadas pelos estudantes, né, essa empatia, esse acolhimento, isso dá um outro direcionamento para as questões, né? Então, eu acho que seria muito, muito importante, sim, que tivesse um dispositivo
próximo, né, do que é feito na graduação. E é isso. Obrigado, Natália. Pri, conseguiu voltar já, né? Voltei, vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim. Meu computador resolveu desligar, porque era o momento dele. E aí voltei aqui pelo celular, desculpa, até que não tá enquadrado direito esse negócio, mas é porque, assim, é melhor para visualizar. Eu perdi parte da fala da Luana, parte da fala da Natália, mas eu vou tentar, se eu acabar repetindo alguma coisa, peço perdão, porque realmente eu fiquei desconectada por um tempo. Mas o fim agora da fala da Natália, falando de ter o COA, né, ou algo semelhante a isso na pós-graduação, me remeteu uma questão que é super importante, voltando, né, quando a gente fala de problemas coletivos e quando a gente fala de problemas no trabalho, de adoecimentos relacionados ao trabalho, né? Eu hoje eu fiz mestrado em saúde pública e minha área é em saúde, trabalho e ambiente, né? Meu eixo na época foi. E hoje eu estou no doutorado na engenharia de produção porque eu estudo justamente a ergonomia da atividade, que é uma área de estudar o trabalho, né? E que ele entende que você precisa compreender o trabalho para transformá-lo. Isso, inclusive, é o nome de um título, é o título de um dos livros mais famosos na área da ergonomia, que é Compreender o Trabalho para Transformar. Estou falando isso porque quando a gente fala de adoecimento relacionado ao trabalho, a gente tem que falar de compreender esse trabalho para transformar. Mais do que pensar em estratégias de apoio, mais uma vez, estratégias individuais são fundamentais, porque temos questões individuais também, mas a gente aqui está falando de um coletivo de pós-graduandos, a gente aqui está falando de um trabalho que adoece, e não de um trabalhador adoecido. E não estou aqui para falar de como os pós-graduandos são frágeis e adoecem, estou aqui para falar de como a pós-graduação adoece os pós-graduandos. Logo, acho super importante que tenham ações voltadas para transformar esse trabalho. Ações voltadas para a organização desse trabalho, o que não exclui as políticas de assistência, muito pelo contrário, porque a gente sabe que as pessoas vão continuar, assim, ainda que transforme muito essa organização desse trabalho, as pessoas podem continuar adoecendo, e o papel da assistência é fundamental sempre, né? A mesma analogia da gente pensar na atenção básica e falar que a gente só vai trabalhar em prevenção para não precisar da atenção especializada, da atenção hospitalar. Mas, na realidade, as pessoas, às vezes, ainda precisam, né? Para diminuir a quantidade de gente que precisa de atenção especializada. Então, e como a gente está falando aqui de um caso de saúde do trabalhador, né? A gente está falando de um adoecimento no trabalho, de um adoecimento do pós-graduando enquanto trabalhador, a gente tem que entender que maneiras, de fato, a gente pode transformar essa pós-graduação. Eu acho que algo, no sentido que a Natália falou, é bem interessante, né? Pensar aí de algo semelhante ao COAA, ainda que ela não transforme a organização, mas ela dá um papel, uma responsabilidade para os programas, que ele dá uma responsabilidade para os programas dessas questões de relação em saúde e trabalho, das questões sociais e trabalho, né? Então, dá uma responsabilidade, acho que tem potência em mudar o olhar do programa para esse trabalho do pós-graduando e para as questões de pós-graduando. Acho que seria interessante pensar algo nesse sentido. Outra coisa que eu vim pensando no início da fala da Luana, e que eu não peguei toda, mas eu lembrei agora, assim, que quando eu entrei no mestrado, que não foi aqui no FRJ, foi na Fiocruz, mas logo que eu entrei, eu recebi um manual do aluno. E eu lembro que quando eu fui representante discente no doutorado, lá na engenharia de produção, a gente até tentou fazer, mas assim, não teve pernas. E por que eu acho super importante essa questão do manual do aluno, né? Que era chamado de manual do aluno lá, né? A gente pode chamar de manual do pós-graduando, manual do pesquisador, enfim, debates outros que... Agora eu quero só falar do instrumento em si. Foi um instrumento muito interessante, porque a partir do momento que você recebe aquilo, você se entende enquanto coletivo. Você entende qual é a sua posição naquele lugar, em primeiro lugar, porque você tem um nome, você já sabe o que você é, né? E ele orientava tanto em questões práticas cotidianas, tipo, olha, onde é que são os restaurantes aqui da região, onde comer, onde sacar dinheiro, o básico para ver ali, né? Quem conhece a Fiocruz sabe que aquilo ali para se perder, você se perde muito fácil. Quem não conhece, assim como a FRJ também, né? Então, tinham questões práticas cotidianas e também tinham questões, tipo, legais. Olha, você sabia que você tem direito à ouvidoria? É esse telefone. Você sabia que para questões de biblioteca você tem direito ao acesso a isso, isso, isso? Ó, é só entrar em contato nesse e-mail. Então tinha essas orientações e você se sentia parte de algo.
Coisa que o pós-graduando, óbvio que isso muda de programa para programa, né? Eu acho que cada programa tem seu modo de funcionar. Mas é muito comum a gente ver pessoas que entram na pós-graduação, entram perdidas. Ainda mais agora em tempo de pandemia, né? Que você entra online, é tudo online, você não tem ali. Então, a gente não entra se sentindo parte desse coletivo. E o manual do aluno, do pesquisador, seja lá o nome, ele é uma estratégia interessante para você se sentir parte desse coletivo e saber o que recorrer. Então, acho uma estratégia que a gente pode pensar em nível, talvez até a NPG nacional, pensar, óbvio que não vai ser específico com as questões da FRJ, mas em nível de direitos dos pós-graduandos, né? Ou a gente pode pensar também num pontual da UFRJ, quem sabe a APG em parceria com a DESAI, criar isso, né? Não sei, dando trabalho para a gente mesmo, mas é porque me ocorreu agora, eu lembrei desse manual, e acho uma estratégia interessante. Mas eu acho que o mais importante, apesar de não ter ouvido a fala toda das duas, perdão, mas eu acho que sim, pensar nessas possibilidades de assistência, como o Jorge falou, né? Pensar que o estudante precisa saber, até em termos de saúde pública, né? Quem recorre, porque independente de ser pós-graduando ou não, as pessoas às vezes não sabem que horas eu vou à clínica da família, que horas eu vou não sei onde, então eu acho importante talvez, no papel da universidade, reforçar os espaços, né, reforçar o SUS, como é que a gente acessa, acho que cabe a gente também, né, isso, mas mais do que pensar só na assistência, só quando o problema já está colocado, pensar em compreender esse trabalho do pós-graduando para transformar mesmo, porque a gente precisa mudar a organização desse trabalho. Sem transformar a organização, a gente não muda o processo de adoecimento, a gente só fica atuando no âmbito individual, tentando segurar aquele que já está adoecido. E, na verdade, a gente quer que as pessoas parem de adoecer, ou que adoeçam menos, né? Porque do jeito do panorama que está, não é razoável que a gente aceite isso e só crie programas para... Eu aceito que o pós-graduando vai adoecer, eu aceito que é uma das categorias que mais toma remédio psiquiátrico, eu aceito que é uma das categorias que mais aumenta a taxa de suicídio, e eu vou pensar o que fazer para as pessoas pararem de procurarem tratamento. Não. Se isso está acontecendo, vamos entender qual é a origem desse trabalho, o que pode ser feito para mudar, para que a gente nem chegue a esse estágio, de preferência, né? Eu acho que é isso. Obrigado, Pri. Acho que não vai dar tempo da gente fazer uma nova rodada, porque a gente já está com quase 2 horas de live. Eu só queria comentar uma última coisa que eu acho que perpassou as falas de todas vocês, que é a questão da gente não estar sozinho, né, ou sozinha. Né, saber que a gente tem entidades representativas, né, então a gente tem a APG na UFRJ para poder acolher qualquer, enfim, caso, seja denúncia, seja uma reclamação, uma sugestão, enfim, qualquer questão relacionada ao trabalho de pós-graduandos e pós-graduandos na universidade pode ser encaminhada para a gente, né? O Bressan, que é o nosso técnico, tá colocando aí as nossas formas de contato. Também entender, né, que todo esse trabalho ele é um trabalho regulamentado, né? Então, os programas têm um regulamento, né? O regulamento tem um funcionamento, inclusive jurídico, né, importante, né? A gente tem instâncias dentro dos programas, instâncias acima dos programas, mas ainda a nível mais local, né, como são as comissões de pós-graduação e pesquisa, e a gente tem também o Conselho de Ensino para Graduados, né, onde chegam, enfim, esses casos, geralmente de recursos dessas outras instâncias. Então, quando a gente não conhece muito bem esses direitos, né, como a Pri bem falou, a gente acaba achando que a gente tem que enfrentar tudo sozinhos e sozinhos, né, e que, enfim, não tem saída, né, para esses problemas. Tem muita coisa, sim, que a gente precisa mudar nessas estruturas, que a gente precisa repensar, como a Pri bem coloca, a pós-graduação, né, não repensar o problema do estudante que é frágil, né, mas o problema da pós-graduação que fragiliza e adoece os seus trabalhadores e as suas trabalhadoras, né, pensar dessa perspectiva é bastante importante para a gente poder, enfim, tomar esse ponto de vista sistêmico que a gente vem conversando aqui, né, já há quase 2 horas, e, enfim, ter a certeza de que qualquer saída dessas questões de saúde mental, enfim, e das questões de segurança do trabalho, de uma maneira geral, né, serão sempre saídas coletivas,
né? Então, a gente conseguir se organizar, seja para a gente poder conversar, né, sobre aquilo que a gente está sentindo, né? Esse projeto das rodas de conversa itinerante é fantástico, né, Natália? Enfim, seja também a gente se organizar politicamente mesmo, para a gente poder reivindicar e mudar essas coisas na estrutura da universidade e, enfim, né, nas lutas nacionais nossas que a Flávia bem apontou. Enfim, convido a todos e todas que conheçam, por exemplo, o Plano Nacional Anísio Teixeira, que a NPG montou para poder fixar as pós-graduandas e pós-graduandos no nosso país, que é um outro problema. A gente sabe que muitas pessoas estão saindo do país porque não veem assim, não veem luz no fim desse túnel que a gente está atravessando nesse momento. E a gente tem que fazer luz, gente. A gente tem que se unir para poder fazer, enfim, a pós-graduação dos nossos sonhos, que é uma pós-graduação mais negra, uma pós-graduação mais indígena, uma pós-graduação mais trans, que essa pós-graduação seja possível. A gente faz isso na nossa luta no dia a dia. Então, vou passar a palavra para vocês finalizarem, né, colocarem as suas considerações finais. Acho que a gente pode colocar 2 minutos, né, para cada uma. Tudo bem? Então, vou passar na ordem das falas para a Luana Bulcão. Bom, gente, eu queria agradecer, né, enfim, a PR5 por construir esse festival, né, segunda edição. O primeiro foi maravilhoso, esse está começando agora, mas acredito que vai ser tão maravilhoso quanto, né. Agradecer ao Jorge, a Natália, a Flávia, que teve que sair, né, mas contribuiu ricamente para o nosso debate, a Priscila também, que trouxe várias questões importantes, né. Agradecer as pessoas que estão por trás, né, que não estão com a cara na live, mas elas ajudam a gente, né, ao nosso suporte técnico, né, o apoio técnico Bressan, acho que é Monique. A Monique também, da PR5, que está ajudando a gente. Enfim, agradecer a vocês todos que ficaram escutando a gente, né, falando aqui. De fato, é um debate extremamente importante, né, ele tem que ser levado para fora, ele tem que ser levado para a universidade, ele tem que ser levado para dentro dos programas, ele tem que ser capilarizado para os pós-graduandos. A gente tem que mudar essa forma, é exatamente isso que a Priscila falou, né? A gente tem que mudar a forma que esse trabalho é feito, não pensar o pós-graduando como uma pessoa frágil, adoecida, mas pensar que esse trabalho adoece e pensar outro sistema de produtividade que não reforce essas fragilidades, que não coloque mais pressão na situação dessa, pensar sistemas de acolhimento, abertos à conversa, enfim, é muita coisa, mas é sempre pensar coletivo. A gente está aí na PG para pensar isso também. A gente tem a PR7, a Design, que, enfim, agora vamos ver se vamos construir algo juntos, e é construção coletiva, é a partir da construção coletiva que a gente vai conseguir chegar em algum lugar, que a gente vai conseguir enfrentar esse apagão da ciência, esse governo genocida, conseguir suportar essas mais de 500 mil mortes, conseguir suportar os diversos atravessamentos e contradições que existem nesse país, e continuar lutando para que a UFRJ ela continue sendo uma universidade plural, com tudo isso que o Jorge falou, com mais negros, mais negras, mais quilombolas, mais indígenas, mais trans, mais gente de todo lugar, e que consiga dar suporte para que as pessoas não só entrem na pós-graduação, mas que elas consigam permanecer na pós-graduação, que elas consigam terminar, que elas consigam seu título de mestre, seu título de doutores. E, enfim, e é isso, gente. Obrigada de verdade, foi ótima a discussão. Adorei estar aqui hoje na manhã com vocês. Natália? Boa tarde, né, a todos que estavam aí acompanhando até esse momento. Eu agradeço muito o convite em nome da equipe da Design. A gente sempre acha muito importante, né, participar desses espaços, né, e aí está colocando as nossas sementinhas, né, dessa necessidade de pensar coletivamente, de se organizar coletivamente, né. A gente, enquanto equipe, acredita que a saída é coletiva,
Então, a gente está sempre falando sobre isso e estamos à disposição, né, para poder ser contactados. Vocês podem entrar em contato com a gente pelo e-mail da Design. E é isso. Muito obrigada. Obrigada, Jorge, Luana, Priscila, Daniel, Monique. Obrigada a todos e boa tarde. Priscila? Bom, gente, queria mais uma vez também agradecer a todo mundo que ficou até aqui, ao Jorge, a Luana, a Natália, a Flávia, que teve que sair, a todo mundo que está por trás, que é o Daniel e a Monique, né, que estão aqui apoiando a gente cai e volta, eles estão aqui suportando esses problemas tecnológicos, né, agradecer ao evento, né, como eu falei no início, é um privilégio fazer parte dessa universidade, fazer parte da universidade que promove um evento dessa esfera, mesmo num contexto tão complicado, né, da gente sustentar diversas coisas. E como Luana falou, a do ano passado foi maravilhosa, essa está começando, mas acredito que o festival desse ano vai ser também. É muito bom começar a semana debatendo um tema, ainda que tão difícil, mas debater com o coletivo, né, debater as possibilidades de saída, né, então muito bom começar debatendo isso com vocês. E é isso, eu acho legal realmente destacar, como a Luana falou, do título da nossa palestra, ela fala de permanência, né? Porque entrar na pós-graduação é uma luta, é muito difícil, mas permanecer é uma luta maior ainda. Mas permanecer é uma luta que pode ser coletiva. Então, mais uma vez, vamos nos identificar enquanto parte deste coletivo, para poder lutar coletivamente e transformar coletivamente a situação de trabalho dos pós-graduandos. E é isso. Eu, enquanto APG, estou à disposição. Eu, enquanto Priscila, também estou à disposição para a gente tentar se organizar mais e mais coletivamente. E é isso. Obrigada, gente. Boa semana. Bom, gente, para a gente encerrar, então, eu vou agradecer a equipe, né, do Festival do Conhecimento, lembrar a todo mundo que o Festival do Conhecimento vai estar acontecendo ao longo de toda essa semana, né, até a sexta-feira, com lives de painéis temáticos, como a gente teve hoje, de bate-papos, enfim, lives culturais também, sempre às 19 horas, né, se eu não me engano, e que, enfim, a gente na PG vai estar presente também no Festival do Conhecimento em outros dias. Acompanhem, então, as nossas redes para poder saber em que espaços que a gente vai estar participando. Agradecer as nossas convidadas, né, a Flávia Calé, que precisou se ausentar, nossa presidenta da NPG, a Luana Bulcão, que é a nossa integrante também da gestão, né, a Natália Kimura, da Design. Muito importante a gente ter essa parceria, Natália, que a gente consiga mantê-la e manter essa conversa, né, ao longo desses próximos meses, né, e agradecer também a Priscila, que também, enfim, integrante da nossa gestão, nossa terapeuta ocupacional do coração, enfim, e agradecer a todo mundo que acompanhou o debate aqui até esse momento. É isso, gente, boa tarde a todas e todos e todes, e que, enfim, a gente possa continuar, né, levantando a bandeira da saúde mental e do trabalho da pós-graduação, que é, enfim, o que a gente quer, né, enquanto representação de todas e todos que estão aqui nos acompanhando. É isso, gente.